Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a mais um Terça Livre. E hoje eu tenho aqui presença ilustre da Thaís Azevedo e do Juliano, e também da Soraya, que está chegando. Ela está vindo, acho que da faculdade, não é isso, minha? Isso. Está vindo da faculdade e daqui a pouquinho ela está aqui com a gente. Nós queremos falar não somente das páginas de direita que foram bloqueadas, derrubadas, literalmente, do Facebook, fenômeno que não ocorreu somente no Brasil, como também nos Estados Unidos. A direita conservadora dos Estados Unidos estava reclamando com esse comunistinho aí, que é o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, é assim que se fala o nome dele? Nem lembro. Zuckerberg. E esse fenômeno tem ocorrido no mundo todo, por quê? Uma vez que os socialistas controlaram os jornais, a televisão, as revistas, os livros, as editoras, eles ainda não conseguiram dominar completamente a internet. E é sobre isso que nós queremos falar aqui hoje. Boa noite, Thaís, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Obrigada pelo convite, Alan. Eu que agradeço. Juliano, tudo bom? Tudo bem, Alan. Obrigado pelo convite, bom estar aqui. Obrigado a todos os ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Maravilha. Vou pedir para que vocês se apresentem, primeiras damas, né? Laís, se apresenta, Thaís, se apresenta para o pessoal para eles poderem saber aí como é que é a sua página. Então, prazer. Olá, boa noite para todo mundo que está assistindo. Eu sou a Thaís Azevedo, da página Moça, Não Sou Obrigada a Ser Feminista, uma das páginas que caiu. Queria aproveitar para inteirar, porque muitas pessoas falaram que a dona da página seria a Patrícia Leles, e eu gostaria de avisar publicamente de que é um homem, o dono da página, o Felipe. Eu só sou uma das editoras, mas a Patrícia também não teve nada a ver com a história da página, tá? Sou Thaís Azevedo, eu sou professora de inglês, sou tradutora, intérprete, também tenho uma microempresa aí. E eu também faço parte da página Thaís Azevedo, onde eu falo de tudo que eu gosto e mais um pouquinho. Obrigada pelo convite. Maravilha. Juliano? Boa noite, meu nome é Juliano Mioto, eu sou presidente do Instituto Liberdade e Justiça, sou advogado. Eu estou acompanhando, como advogado e como defensor da liberdade de expressão, estou acompanhando o pessoal das páginas que foram bloqueadas, né, e oferecendo serviços de orientação mesmo, para que as pessoas possam saber como lidar, quais os direitos que elas têm. E, felizmente, a minha página ainda não caiu, embora, se eu for olhar, o alcance dela diminuiu assim, consideravelmente desde quando a gente começou essa batalha. E eu estou aqui para a gente poder ajudar a esclarecer alguns pontos, não só da parte jurídica, mas também para a gente começar a entender um pouquinho a gravidade de tudo isso que está acontecendo aí com as páginas. Maravilha. Antes da gente ir para esse ponto dessa parte jurídica, né, como o que pode ser feito, o que precisa ser feito, eu gostaria de que a Thaís falasse um pouquinho das páginas que foram bloqueadas. Até onde eu sei, por exemplo, quem mandou um Twitter para mim há 1h30 atrás foi o Sargento Faú, que estaria aqui conosco, só que o filhinho dele está no hospital, então ele não pôde participar aqui no Hangout com a gente. A página do Sargento foi derrubada, salvo engano, mais de 1 milhão, né, de seguidores. 1 milhão e 600 mil. Esse eu sei de cor, 1 milhão e 600 mil. Pois é, 1,6 milhão, né, de pessoas, e você tem aí uma página sendo derrubada de um policial, né? Porque é um negócio bizarro, né? Acho que só no Brasil acontece essas maravilhas aí. E tantas outras páginas aí. A página a Indiana ia estar com a gente, mas não pôde. A página dela tinha 2 milhões? 1,9. 1,9, chegando a 2 milhões de seguidores, e outras páginas aí sempre com mais de 1 milhão de curtidas, tudo orgânico, né, na sua maior parte, e um crescimento que é devido a esse vácuo que existe hoje de comunicação. Você hoje liga a TV e não tem outra coisa a assistir a não ser a agenda esquerdista. Você só tem ali um jornalista que de vez em quando solta uma pérolazinha ou outra que alfineta a esquerda, mas de maneira hegemônica ninguém se diz de direita, ninguém se diz conservador, e isso tem causado o desespero da esquerda com a sua hegemonia nos meios de ação, ou seja, nos meios de comunicação, onde eles podem chegar até as massas.
na rádio, na TV, no jornal, nos editoriais, como nós já falamos aqui e repetimos. Inclusive, o último artigo do professor Olavo de Carvalho vai falar exatamente sobre isso, citando Trotsky, né, falando o que Trotsky explicou como que poderia ser a política daqui em diante, até então naquele momento, falando das oligarquias, né, essa minoria bilionária, trilionária que está por aí afora, que são conhecidos aí como os globalistas, né, onde eles se uniram à esquerda para poder manter-se no poder. Para quem quiser entender um pouco esse tema, eu aconselho a assistir um hangout que eu fiz com o Jeff Nye, no Update Brasil, que é um dos programas que nós temos no Terça Livre, todo sábado, pela sexta-feira pela manhã, algumas semanas cai no sábado, onde nós falamos o que pode destruir a democracia. Exatamente isso. É quando as oligarquias, que é uma minoria absurda dentro da sociedade, se une aos políticos e destrói a massa conservadora que é contra toda a agenda da esquerda. Então não vamos falar detalhadamente sobre este tema aqui nesse hangout, mas queremos se falar aí o que aconteceu, quais foram os motivos que o Facebook apresentou, e depois eu gostaria de ouvir o Juliano aí comentando essa questão jurídica, né? Mas, primeiras damas, tá, Juliana? Vamos lá, Thaís, contigo. Ainda bem que eu não sou feminista, eu não acho isso ruim, né? Então vamos lá. Na verdade, no dia 20 de julho, a página Moça Não Sou Obrigada a Ser Feminista acordou fora do ar, não recebemos nenhuma notificação. Foi então que eu comentei com alguns amigos que também administram outras páginas, e eu falei, você pode ajudar a divulgação da página Reserva, que é a Fora Feminismo 3? E falaram, poxa, não posso, porque a minha também caiu. Aí eu perguntei, esse meu amigo também faz parte de outra página, e ele comentou comigo, poxa, que estranho, as minhas duas páginas caíram. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada. 3 páginas grandes caírem no mesmo dia, tem alguma coisa errada. E quem tem página no Facebook sabe que se você tem uma postagem sua que é denunciada, você recebe uma notificação. É como se fosse assim, uma advertência, aí depois a advertência aumenta, você pode pegar um dia, você pode pegar 24 horas, você pode pegar 3 dias, você pode pegar uma semana, você pode pegar um mês de bloqueio no Facebook, né? E dessa vez a gente simplesmente acordou e a página estava fora do ar, sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma denúncia aparente de nenhuma publicação. E foi quando a gente se juntou, todas essas páginas que começaram a reclamar da queda da página, e a gente começou a levantar números, né? Então a gente descobriu, até hoje, se eu não me engano, né, Juliana, me corrija se eu estiver errada, foram mais de 30 páginas que caíram. 34. E elas todas, 34. Todas elas têm o mesmo perfil, né? Elas não são páginas pró-esquerda, muito pelo contrário, todas elas são anti-esquerda, né? Então, por exemplo, a página Moça, ela não faz apologia a um político ou a uma ideologia, a não ser contra o feminismo, contra o esquerdismo, né? Então, tem páginas diferentes, como você mesmo disse, Alan, do Farrur, tem página até do Nordeste, que falava de comida, mas de vez em quando defendia o Bolsonaro, também caiu. E era uma página grande. A gente tem página menores, mas também com o mesmo foco. Tem página de sátira, tem página de piada. Todas as páginas que, de alguma maneira, atacavam a esquerda no sentido de ideologia, não pessoa, não promovendo ódio, não promovendo, incitando a violência, essas páginas acabaram caindo juntas, né? Algumas páginas sobreviveram, por exemplo, a da loira, que daqui a pouco chega, tomara que ela consiga, ela chegou a cair 14 vezes, né? Ela vem, volta 14 vezes. É muita coisa. E a nossa página Moça chegou a voltar para o ar, menos de 24 horas depois caiu de novo sem os mesmos avisos, simplesmente tiraram do ar. Uma outra coisa interessante que aconteceu, o que fez a gente pensar num problema interno do Facebook, não uma ameaça externa, por exemplo, por denúncia de página, denúncias em massa, etc., foi que algumas páginas estavam despublicadas. Você tem a opção de tirar a sua página do ar sem perder o conteúdo, sem perder as curtidas, que é o despublicar.
E essas páginas que estavam despublicadas também foram excluídas ou foram impossibilitadas de voltar ao ar. Algumas páginas estavam sem conteúdo, porque o dono percebeu que estava acontecendo isso e começou a deletar as coisas e foi excluída, né? Então, a gente reparou que teve essa característica de página anti-esquerda. Então são 34 páginas anti-esquerda, algumas que fazem apologia, sim, a algum político, né? Por exemplo, no caso do Bolsonaro opressor e etc., eles fazem uma apologia ao Bolsonaro, mas algumas páginas não, simplesmente somos anti-esquerda. Né? Então é isso que aconteceu. Nós somos mais de 20 milhões de curtidas juntos. Quando você põe todo mundo junto, é lógico que tem umas curtidas que são compartilhadas, mas se a gente pensar em número de curtidas, nós passamos de 20 milhões de curtidas. É muita gente sem a gente poder até avisar as pessoas do que está acontecendo, né? Então a gente conta com canais como o seu, com páginas menores, para divulgar essas informações do que está acontecendo com a gente. Realmente não é assustador, porque é de esperar que isso ocorresse, até mesmo porque, como eu já disse aqui no início, não se tem nada conservador hoje, nada, absolutamente nada. Eu andei lendo algumas revistas da década de 50, revistas declaradamente conservadoras, de grandes escritores, revistas que participaram, Gustavo Corsão, Alceu de Amoroso Lima, que na década de 50 depois partiu para o progressismo e começou a defender a Rússia, etc. O Gustavo Corsão saiu dessa revista A Ordem exatamente nessa década de 50 devido a essa esquerdização da revista. E tem outras revistas, revista A Ordem, não, a revista A Cruz, outros jornais de arquidioceses, etc., onde se tinha o debate, se tinha o que nós hoje chamamos de colocar os pingos nos is. Eles chamavam comunista de comunista. O Nelson Rodrigues, por exemplo, ele tem frases célebres como as feministas são... Poxa, agora eu não lembro o termo que ele usou, porque é um termo para chamar de prostituta, mas na linguagem da época. E ele falou assim, feministas são prostitutas e nada mais. Então, você tinha grandes escritores que foram completamente esquecidos nos editoriais, nas escolas. Eu comento muito com a minha noiva que nós iremos praticar homeschooling, meus filhos nunca vão ver a escola, de jeito nenhum, e os meus filhos não vão ler Simone de Beauvoir, meus filhos vão ler Gustavo Corsão, lerão Nelson Rodrigues, lerão Alceu de Amoroso Lima até a década de 50, enfim, tantos outros autores, né? Teobaldo, que eu esqueci o sobrenome dele agora, mas o Jackson Figueiredo, tantos outros intelectuais que simplesmente não são nem citados hoje nas escolas. As crianças crescem sem saber que existiu uma direita conservadora no Brasil, forte, determinada, que lutava contra a esquerda, que lutava contra a agenda desde a década de 40, desde a década de 30. Na verdade, a Ordem foi fundada na primeira década do século passado. Então, vocês imaginem há quanto tempo a direita está aí trabalhando, só que realmente depois, com essa infestação de esquerdismo no mundo, essa mudança paradigmática, quando eles começaram a abraçar Antônio Gramsci e descobriram que realmente deveriam atacar a cultura, você tem aí um enfraquecimento da direita no mundo todo. E óbvio, como o mundo todo não é esquerdista, né, as famílias, as pessoas, a nossa civilização ocidental, ela não se funda nessa autodestruição, aconteceu o óbvio, né? Aconteceu essa válvula de escape, onde a direita começou a perceber, olha, eu não tenho instituição que me represente, eu não tenho político que me represente, eu não tenho igreja que me represente, porque os católicos e os evangélicos estão todos assolados com a infestação de esquerdismo no mundo. Jornalistas, eu não tenho um jornalista que fala o que eu penso, eu não tenho mais um escritor que fala o que eu penso, e óbvio, essa válvula de escape acabou indo para as redes sociais,
onde as pessoas começaram a ver, olha, aquela menina ali tá detonando o feminismo, eu também penso como ela, eu também quero me maquiar, eu quero ser bonita, não quero ficar deixando meu cabelo debaixo do braço crescer, eu quero ser uma mulher, eu quero ser esposa, eu quero ser mãe, e outros homens que começaram a se identificar, olha, eu não quero ser homem que bota calcinha para dizer que defende mulher, eu não quero ser um cara que, sabe, que não vai defender a minha família, que não vai ter a minha arminha, né? Tá aqui, a minha tá aqui. Então, os homens começaram a entender que eles não precisavam de ser frouxos, idiotas, mongoloides, débeis mentais, para poder respeitar a mulher como ela merece. Então, houve esse boom nas redes sociais, e aí os canais começaram a crescer, o Nando Moura cresceu absurdamente, o Maro Filósofo cresceu bastante, outras páginas aí de professores, como a excelente professora Paula Marisa, e todo mundo começou a criar um boom, e nós mesmos nos assustamos, né, Thaís e Juliana, acho que há de convir que nós mesmos não esperávamos que isso acontecesse. Por exemplo, quando eu comecei o Terça Livre, eu comecei com 3 pessoas assistindo, e nós suspeitávamos que eram os nossos computadores que estavam contando, né? É sério isso. Eu já cheguei a ter 9.000 pessoas ao vivo assistindo o Terça Livre, em alguns hangouts. Então, assim, depois que eu comentei um pouco com a Joyce, conversei bastante isso com a Joyce falou que nem a Veja tinha esse número de streaming. E aí depois eu fui vendo o Donald Trump falando ao vivo nas redes sociais, isso no Facebook, que é uma contagem diferente do YouTube. O Donald Trump outro dia estava com 14.000 pessoas assistindo. Ou seja, o Terça Livre já chegou a quase a metade de número de pessoas assistindo num streaming. E isso é de assustar a esquerda. Isso é óbvio que assusta a esquerda. E hoje os nossos vídeos estão bombando, as nossas análises estão sempre crescendo, as pessoas estão se identificando, e era óbvio que isso acontecesse. Agora, Juliano, o que pode ser feito juridicamente diante desse assassinato de reputação, desses crimes? Porque eu já tive uma reclamação, eu fui desbloqueado agora, tá? Anteontem, ou 3 dias atrás. Coisa do tipo, mas eu fiquei 2 meses sem poder usar o meu primeiro perfil do Facebook, tive que criar um outro, para poder avisar as pessoas, porque o pessoal achou que eu estava calado, simplesmente calado, sem falar nada. E eu só tinha o Terça Livre para poder avisar, olha, não, eu estou bloqueado, mesmo assim, aqueles números de seguidores que você tem acabam não sabendo o que está acontecendo. Mandei um e-mail para os Estados Unidos, em inglês, dizendo do meu problema. Olha, eu não recebi nenhuma notificação dizendo o que exatamente me bloqueou. E aí, a responsável pelo Facebook nos Estados Unidos disse que realmente não teria como isso ter acontecido, eu tenho esse e-mail salvo. Aí eles me jogaram para o Facebook Brasil. O Facebook Brasil disse que o problema não foi uma postagem específica que violou a política do Facebook, mas várias postagens. Eu falei assim, então me mande quais são as provas de que dessas várias postagens, me mande uma que viola a política do Facebook. E aí ela não me respondeu mais, e isso deve ter ocorrido com muitos de vocês. Eu quero saber o que eu posso fazer juridicamente. Bom, provavelmente ela não vai te responder, né? Porque não tem resposta isso que eles estão fazendo. Só fazer um pequeno aparte aqui do que você falou, Alan. É importante lembrar que não são só páginas de direita que estão sendo bloqueadas. Páginas também com teor de assim, mais liberal e que não sejam de esquerda também estão sendo bloqueadas. Então, o que acontece? Todo mundo tem utilizado hoje, a maioria das pessoas hoje tem usado hoje as redes sociais como um canal de comunicação. Então, hoje o Facebook ele é como se fosse assim, é um furo que a gente faz ao bloqueio da imprensa tradicional. A imprensa tradicional, como você bem colocou, ela tá bem alinhada com essa agenda hegemônica, né, de pensamentos que a gente chamaria de progressistas, de esquerda, né? E assim, o Facebook, o YouTube, as redes sociais se tornaram a maneira como as pessoas se comunicam, como a gente organizou protestos. Eu fui um dos organizadores desses protestos que tiveram em 2013, 2014, e a gente se utilizou, obviamente, de muito mesmo das redes sociais. Então, o que acontece? O Facebook, embora ele seja uma empresa privada, ok? Aí você diria assim, ele é uma empresa privada, ele define o que ele quer, o que ele não quer, correto?
seria o primeiro pensamento que, assim, do ponto de vista jurídico, é errado. O Facebook, justamente por ele ser uma empresa privada, ele faz com a gente, quando você vai lá e faz a sua página, quando você monta o seu canal, você assina um termo com ele, é um contrato de adesão, em que você aceita os termos de uso do Facebook. Qual que é o problema desses termos de uso do Facebook? Quando a gente vai ler o termo de uso geral, quando ele vai falar de motivos para você ser bloqueado, enfim, para você, ele é muito genérico, ele não esmiuça, ele fala que você não pode descumprir os termos, ou nem publicar coisas que violem, né, algumas coisas lá da página, da rede social. E quando você abre a sua página, por exemplo, você tem lá a página do Alan dos Santos, né, ou da Terça Livre. Quando você abre a sua página no Facebook, existem outros termos além daqueles principais quando você criou o seu perfil no Facebook. E nesses outros termos, eles vão falar lá que, por exemplo, discurso de ódio pode ser motivo para bloqueio. Só que, repito, eles não falam exatamente o que é esse discurso de ódio, o que é considerado impróprio, eles apenas colocam assim, que poderá ser objeto. E aí, o que acontece? Quando o Facebook começou a bloquear as páginas, derrubar as páginas e não dar satisfação, ele apenas mandava uma mensagem genérica. Olha, você violou os termos, se você quiser apelar, você pode, só que caso você perca essa apelação, sua página será excluída ad eterno, ou seja, para sempre, e aí você não vai ter mais o que fazer, e ele não te diz o que aconteceu, como você percebeu. Você pergunta, tá bom, qual foi a postagem que eu fiz e que ofendeu, né, e que violou os termos da rede? Eles não vão falar. Eles teriam, por lei, obrigação de nos informar isso. A lei diz que existe uma relação entre nós e o Facebook, é uma relação de consumo. Nós somos consumidores, ou seja, pela lei brasileira, o Facebook é um provedor de serviço, é uma empresa provedora de serviço, e nós somos consumidores desse serviço. Então, só por aí ele já teria que respeitar o Código de Defesa do Consumidor, que diz que a gente é a parte hipossuficiente. Ele teria que, por exemplo, as cláusulas do contrato dele, que são consideradas abusivas e que só dão direito ao Facebook, essas cláusulas elas podem ser questionadas na justiça. Aí, nesse caso, cabe-se uma ação de obrigação de fazer, acumulada com indenização, ou obrigação de não fazer para que o Facebook não bloqueie a página, ou de fazer para que ele informe qual é o problema e desbloqueie a página, né? E um outro fundamento jurídico que a gente tem usado aqui nas nossas orientações é a própria Constituição Federal. Lá no artigo 5º, ela vai dizer o seguinte, no inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, se eu não estiver ali no Facebook como anônimo, ou usando um fake, eu tenho liberdade de manifestar meu pensamento. Isso é um direito constitucional, é uma garantia fundamental. Se eu ofender alguém, eu vou responder àquela pessoa por aquilo que eu a ofendi. Agora, a liberdade de manifestação ela é um direito constitucional fundamental, pleno. É claro que ele não te dá o direito de você ofender as pessoas, enfim, né, e ferir o direito dos outros, mas você pode sim se manifestar. E tem também o artigo 220 que ele diz assim, ele ainda vai mais longe. Ele diz assim, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo no caso o Facebook é um veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Então, se a gente pegar o que o Facebook está fazendo hoje com as páginas, que eu diria, não só de direita, mas as páginas anti-esquerda, de uma abusividade, de uma ilegalidade sem fim.
e cabe sim ações judiciais. A gente está preparando agora também, a gente fez uma petição virtual, está no change.org, né, onde a gente colocou uma declaração de o que a gente está vendo de errado, e com uma lista lá de algumas das páginas que foram bloqueadas. Essa petição ela vai ser levada para os parlamentares, ela vai ser enviada também para o Ministério Público Federal, porque eu tenho falado para o pessoal dos grupos que a gente precisa estar bem unido nessa hora e fazer uma provocação do Ministério Público Federal. Porque se a gente for depender só de ações individuais, isso pode demorar muito tempo e, enfim, pode não ter tanto efeito, ou você pode perder sua ação, o outro pode ganhar, enfim, vai depender do juiz que cair. Então a gente está meio refém. E eu queria fazer um alerta também, porque eu estou percebendo que a maioria das pessoas que tiveram páginas caídas, elas não estão entendendo a gravidade disso, a profundidade disso, porque a gente está ficando ilhado, né? Então, o que acontece, Alan? Quando você começa a pegar as pessoas que pensam de um outro movimento contrário ao seu e começa a isolar elas, começa a isolar as pessoas que têm opinião, isso você sabe que precede outras ações, né? Porque você começa a ter a hegemonia da comunicação, a hegemonia do controle da opinião pública, e a gente está perdendo um dos nossos principais canais hoje de protesto, enfim, e de a gente manifestar ideias contrárias ao que tem dominado hoje a cena, ok? Realmente. Inclusive a Joyce publicou agora, né, um último vídeo, né, ela me mandou aqui uma mensagem no iMessage, eu até chamei a Joyce para participar, mas aí ela não respondeu ainda, ela deve estar em alguma reunião. E você, não sei se vocês ficaram sabendo o que aconteceu com a Joyce, né? A Joyce simplesmente, ela usou o nome Veja Joyce, e a Veja reivindicou isso como direito, ou seja, só a Veja pode usar o verbo, né, ver no imperativo. É isso mesmo, só a Veja pode usar o verbo ver no imperativo. Eu acho que a Joyce está aqui em Goiânia, viu? Tá dando uma palestra aqui em Goiânia. Então é por isso que ela não respondeu, ela só mandou a mensagenzinha. E aí, eu falei assim, eu mandei a mensagem para ela, falei assim, pô, Joyce, então agora o verbo ver no imperativo só pode ser usado por uma única empresa, né? E ela falou, assiste o vídeo que você vai ver, eu falo da Gazeta e tal. E é de fato isso, você vê aqui, a Gazeta, você tem Gazeta não sei o que lá, Gazeta não sei o que, Gazeta não sei o que lá, você tem o Diário do Povo, Diário do não sei o que, Diário do Nordeste, e isso no histórico do Brasil, né? Você tem vários. E aí a Veja usou um verbo ver no imperativo, só ela pode usar. Então a Veja Joyce não pode, porque tem a palavra Veja ali, tem um vocábulo Veja, então não pode ser usado. E a Veja entrou com uma ação para tirar o livro que ela escreveu sobre o juiz Sérgio Moro das bancas. Simplesmente mandou tirar. Esse foi o último vídeo da Joyce, hoje, não, último não, mas um dos vídeos que ela postou hoje, e aí ela explica isso, né? A Veja está querendo impor-se como a detentora dos direitos de usar o verbo ver no imperativo, ela quer proibir a venda dos livros da Joyce das livrarias, acusando de uma mentira, dizendo que a Joyce usa o nome Veja na capa do livro, e ela não usa, não tem nada, ela mostra, ela inclusive zomba dele, fala assim, vocês não sabem ler? Ela bota o livro assim, mostrando isso, né, esse ataque que a esquerda hoje está fazendo contra a direita, em modo geral, é um ataque. Não é de direita? É um ataque. Hã? A Veja não é de direita? Pois é, né, Thaís? Errado, hein? A editora Abril, né, é a editora que mais promoveu tudo isso que nós atacamos, né, nos seus editoriais. A editora Abril, quem quiser assistir depois um vídeo do professor Olavo explicando sobre isso, inclusive isso foi um estudo de um grande amigo meu, o Sr. Jorge Roberto, que era o braço direito do general Coutinho, o homem que traduziu e publicou pela primeira vez o estudo sobre Antônio Gramsci no Brasil, e ele falou sobre isso. A editora Abril é a editora que mais esquerdista que tem, e como o Olavo falou, se você for analisar o número de décadas que essa editora tem destruído o intelecto das pessoas,
não existe crime maior, né, do que destruir o intelecto das pessoas. Inclusive, eu fiz um hangout aqui no Terça Livre, no programa Update Brasil. Esse está legendado, tá, pessoal? Eu sei que o pessoal reclama muito que não está legendado. Eu peço desculpa, mas isso está se resolvendo aos poucos. Eu fiz um hangout com o Dr. Peter Pry, um ex-agente da CIA. Agora sim eles têm motivo para dizer que o Terça Livre está com a CIA, né? Ei! Eu fiz esse hangout com um ex-agente da CIA, Dr. Peter Pry, falando das EPM bombs, né? Que são as bombas eletromagnéticas. Inclusive o hangout é assustador, né? Assista e vá dormir, se você conseguir, porque ele realmente mostra como que o comunismo está investindo grana pesada para botar bombas eletromagnéticas aqui na Venezuela e na Bolívia. E as bombas são capazes de destruir um país do tamanho do Brasil, ou seja, desligaria todos os meios de comunicação existentes no Brasil. E só os Estados Unidos têm a capacidade de impedir que essas bombas elas se espalhem. Mas o Obama fez o prazer, Obama que é de direita, né? Como o pessoal fala. Calma, Thaís, calma. E aí o Obama, ele acabou com essa... com essas esqueci o nome agora, não é bateria antiaérea, mas com essa capacidade de impedir essas bombas eletromagnéticas. Mas onde eu quero chegar? O Dr. Peter Pry, eu fiz uma pergunta para ele, inclusive o pessoal comentou aqui no chat, fulano de tal é infiltrado, ciclano é infiltrado, e eu fiz essa pergunta para o Dr. Peter Pry, um ex-agente da CIA. Eu tive essa honra de perguntar. Eu falei assim, Dr. Peter Pry, esses jornalistas são agentes? Eles são infiltrados? Olha essa resposta genial dele. Ele falou assim, Alan, eles eram agentes na década de 70, 60 e 70. À medida em que eles conseguiram fazer que a imbecilização fosse hegemônica, hoje só existem idiotas. Eu achei genial. Olha só idiotas úteis agora. Exatamente, porque às vezes a gente pensa fulano, ciclano, beltrano. Não tem outra intenção, né? O problema é esse. Não tem nem utilidade, a imbecilidade deles não tem nem utilidade. Eles só são idiotas. Acabou. Não tem mais a utilidade, né? Não tem mais o idiota útil, é só idiota mesmo. Eles não sabem carpir, né? Então não serve pra nada. E é importante ter essa informação do Dr. Peter Pry, porque realmente, de fato, as pessoas hoje já não conseguem mais ler. Eu comento muito aqui no Terça Livre que quando você fala uma frase com sujeito, verbo e predicado, e você acrescentar, ousar acrescentar um adjetivo, um advérbio, acabou, o cara não vê os advérbios, ele não vê os adjetivos. É como se você falasse assim, toda casa amarela da rua tal precisa ser demolida. Aí o cara vira para você e fala, por que todas as casas amarelas do mundo precisam ser destruídas? Sabe, a imbecilização das pessoas, sabe, as pessoas viraram bicho, já não conseguem mais pensar de modo algum. E aí vai ter aquele que é pior, vai dizer assim, por que você está dizendo que todas as casas dessa rua precisam ser destruídas? Ou seja, se numa hora ele destrói o adjetivo, uma hora ele destrói o advérbio. Uma hora ou outra ele vai arrancar alguma coisa do que você disse e vai ler o que ele quis. Então assim, a pessoa fala assim, fulano é infiltrado, fulano é agente. Não é não, ele só é imbecil mesmo. Isso entrou pro filtro do Facebook. Então esses imbecis hoje criaram filtros, e aí se tiver a palavra lá, se tu ousar escrever a palavra inteira, se você não separar a palavra, viado, se tu botar a palavra viado, se você não botar o vi, espaço, ado, acabou, bloqueio. Aí se você botar caralho, aí se você botar baralho, ele não bloqueia. Se botar caralho, ele bloqueia. Não importa o que você está dizendo, não importa se é discurso de ódio. Então, esses logaritmos foram feitos por imbecis. Imbecis que, óbvio, tem lá a sua cabeça, que tá a serviço aí da esquerda. Como... Uma coisa que é interessante no Brasil é que é uma gangue mais... assim, o Lula, a Dilma são apenas membros talvez mais proeminentes, mas de uma gangue maior, né? E a saída deles apenas deu lugar para outros elementos da mesma gangue. Temer, essa turma toda que está hoje no poder, eram os aliados de sempre desse pessoal. E assim, eu acho que o que está acontecendo hoje, salvo alguns poucos imbecis assim, que ainda ficam colocando aquela hashtag não vai ter golpe,
Mas acho que a maioria deles assim já entendeu que não vai ter mais volta, que uma parte importante da gangue caiu mesmo, perdeu, e outra parte vai ter que assumir o poder. Então, a gente está num momento agora, eu chamo isso de uma janela de oportunidade política, porque a maioria das pessoas que sempre replicou esse pensamento de esquerda, igual o papagaio, a maioria das pessoas que idolatrava o Estado como se o Estado fosse o grande provedor, o grande solucionador de todos os problemas da pobreza e da humanidade, elas estão vendo agora que não deu certo. O socialismo não deu certo na Venezuela, o socialismo não deu certo ali, não deu certo em outros lugares, não deu certo nem na Alemanha, né? Até o pessoal brinca, se nem os alemães conseguiram fazer dar certo o socialismo, então não esquece, não tem mais jeito. Então, eu acho que, embora ainda exista esse ranço ainda muito forte do que a gente chama, né, de revolução cultural, aquilo que eles implantaram durante muitos anos, existe uma oportunidade muito grande hoje da gente poder levar outras ideias, da gente começar a trazer novas pessoas para o cenário político, a gente começar a movimentar e transformar essa situação. Essa é uma janela de oportunidade. Por quê? Porque a gangue, ela não caiu, mas ela está bastante enfraquecida, ela está assustada, existem pessoas como Sérgio Moro, pessoas sérias, fazendo um trabalho sério. Então, o que acontece? Se a gente não aproveitar esse momento agora, eles vão se fortalecer de novo, eles vão sitiar de novo os mesmos órgãos, as mesmas empresas vão voltar com outros nomes, ou com laranjas, ou com o que for, e vai voltar tudo de novo. Então, se a gente não aproveitar esse momento e fazer isso cair, fazer chamaria isso de um principado do esquerdismo, da iniquidade hoje no Brasil, se a gente não aproveitar esse momento para que eles caiam, eles vão se fortalecer, eles vão conseguir aprovar medidas que vão diminuir ou até acabar com a influência da Lava Jato e de outras operações, e a gente vai voltar para a nossa... Eu acho que a gente vai ser praticamente exilado, né? Quem é de direita, quem é liberal, enfim, quem não concorda com esse pensamento de esquerda vai ser exilado, que a gente vai ser expulso das redes sociais, a gente vai ser expulso de outros lugares, a gente não tem espaço na mídia, então a gente tem que ficar muito atento. É um momento de a gente não retroceder, acho que o momento agora é de ir para cima mesmo e fazer isso acontecer, fazer o país mudar. Essa é a minha opinião assim, sobre isso que você está falando aí. Essa mudança repentina do Jô Soares deve ter fundamentos outros. Tá? Essa é a minha análise para o momento. Eu vou voltar. João Vitor Alves pergunta, Alan, como o isentismo presente em telejornais auxilia a hegemonia esquerdista? Essa que eu pergunto rápido, essa que eu respondo bem rapidinho. É bem simples, João. Você tem a espiral do silêncio. Você cria uma espiral do silêncio, onde a pessoa só tem um único discurso. Nada quebra essa espiral. Se você não bota um discurso que seja contrário ao que ela está escutando, ela vai simplesmente repetir aquilo que ela ouve da boca dos que são formadores de opinião. Então você vai sempre ficar repetindo chavões e chavões e chavões, e aqui tornar um povo imbecil é o triunfo de um ditador, é o triunfo de qualquer homem que queira controlar um povo. Porque uma vez que o povo ficou imbecil, ele é incapaz de pensar, uma vez que ele é incapaz de pensar, ele é incapaz de decidir bem. Logo, se ele não sabe decidir bem, o panis et circenses vai ser a maior carta daquele ditador. E a história é marcada por isso, né? Nós sabemos muito bem. Qualquer olhar histórico simplório, ginasiano, você vai ver isso. Olha, todo mundo que conseguiu tornar um povo imbecil conseguiu dominar aquele povo. Até que uma voz se levantasse e bum! Foi o desespero daquele ditador. Marcelo, a gente fez alguns grupos e a gente criou uma petição virtual. Eu acho que, assim, se você quiser adicionar a mim no Facebook, a gente troca algumas informações. Alguns outros advogados já têm nos procurado. A nossa ideia é criar um material assim, informativo, um material para que possa ter uma orientação
mínima para quem quiser acionar o Facebook individualmente. E assim, com o que a pessoa precisa fazer? Por exemplo, tem umas coisas que são interessantes. Por exemplo, para você, Alan, que tem sua página, corre risco de ser bloqueada. Guarda a URL da sua página. Salva a URL, porque se eles bloquearem definitivamente, se você não tiver salvo... exatamente. Então, assim, aquela URL mesmo, o endereçozinho da página, faz print de todas as notificações que você receber, de todas as movimentações estranhas, denúncias, porque o que acontece? É difícil você provar o que está acontecendo. Existe um dispositivo no Código do Consumidor que chama inversão do ônus da prova. O consumidor ele pode pedir a inversão do ônus da prova, ou seja, pedir para que o Facebook ele que prove o que eu estou dizendo. Eu faço uma alegação e peço para que o Facebook apresente todos os arquivos, tudo que ele tem lá porque, enfim, eu não vou ter acesso a esses arquivos internos, né? Então, assim, se ele quiser ajudar, assina a petição, ajude a divulgar, entra na página do Instituto Liberdade e Justiça, na página do Moça, nas outras páginas que ainda estão ligadas, que estão abertas e funcionando, para que a gente possa identificar e a gente poder trocar informações, porque está sendo feito esse material vai ter informações para quem vai entrar individualmente e também para a ação coletiva. A ação coletiva ela vai ser, talvez, proposta pelo Ministério Público Federal. A gente vai fazer a denúncia. A gente está esperando a petição alcançar um número mínimo de inscritos, né? Eu acho que estava pouco mais de 15 mil. Vamos ver se a gente consegue... Oi? Vocês botaram no chat? No change.org. Eu vou colocar o site link lá aqui. Não é confiável. Mas é o que a gente pediu algumas informações. Assinaturas. Quando vocês quiserem fazer o Citizen Go. Qual que é? Citizen Go. Ah, tá. Então, olha aqui, a gente já está com um pouco mais de 11 mil assinantes. Aqui está o link dele. Eu vou colocar aqui aqui do lado. Aqui. Depois coloca na descrição. Estou pedindo, inclusive, o canal da Thaís aqui, a gente coloca na descrição. Opa, eu coloco. Se quiser ajudar a divulgar também a página do ILJ, do Instituto, que a gente está com a postagem lá em primeira linha. Eu vou colocar ela aqui também para você. E aí, quem quiser entrar em contato comigo pela página, quem for advogado, né, as pessoas que tiverem... Porque às vezes tem outras ações em andamento e a gente não fica sabendo o que está acontecendo. Então, a ideia é que cada pessoa possa entrar na sua cidade, procure lá o seu advogado, o que a gente puder fazer, nós aqui vamos fazer, mas para ficar mais em conta, é melhor a pessoa fazer onde ela mora, lá, para ficar mais fácil. Tá? E fique bem claro, a gente até acabou divagando algumas coisas, fazendo algumas brincadeiras, mas que fique bem claro que o assunto é grave, o que está acontecendo é muito grave, é sério, as coisas estão se desdobrando de uma maneira muito rápida, são muitas páginas que caíram ao mesmo tempo, sem nenhuma explicação, então a gente ainda não consegue entender a fundo o que está acontecendo. Existe um silêncio sepulcral da direita, dos liberais, enfim, do resto das pessoas do Brasil. A maioria dos congressistas, mesmo aqueles que se dizem de direita, estão calados, eles fizeram algumas inserções, mas assim, não estão levando a sério essa situação. Nós não podemos ficar isolados, ilhados, senão a gente vai perder uma das principais formas da gente derrubar um sistema, porque existe um sistema hoje instalado e ele tá funcionando muito bem. Ele já tomou conta dos sindicatos, ele tomou conta das escolas, ele tomou conta das universidades, ele tomou conta de praticamente tudo. Então, se a gente não tiver esses canais como o Facebook, como o Telegram, como Twitter, como, enfim, todos esses
esses canais que a gente pode se comunicar, a gente vai ficar alvo fácil dessa galera, a hegemonia da esquerda não vai acabar, então a gente precisa levar isso a sério, precisa se mobilizar e fazer isso acontecer. Nós não vamos deixar isso barato, tá? Isso não pode ficar barato, porque é a liberdade de expressão que está em jogo. É a liberdade que eu tenho, que você tem, de dizer o que você pensa, de falar o que você acredita. Eu posso não ser de direita, eu posso talvez não ser não ter o mesmo pensamento que o pessoal das páginas, mas eu acredito que todos têm que ter o direito de falar e de se expressar e de dizer o que pensam, para que as pessoas possam julgar e ter assim, alternativas, tá? Porque é como você falou, as pessoas não estudam, as pessoas não sabem a rica história que a gente tem, intelectual, cultural, e ficam se apegando a superficialidades. Então hoje nós vivemos a era das superficialidades. As pessoas, elas leem um artigo sobre um tema e acham que já domina tudo daquilo. Lê um artigo explicando razoavelmente em 10 linhas o que um autor falou e a pessoa acha que é especialista. A gente sabe que isso precisa mudar. A gente tem feito um trabalho aqui em Goiânia, aqui em Goiás e no Brasil, no Instituto, de ir nas faculdades. A gente vai nas faculdades, nas escolas, a gente dá palestras, a gente faz reuniões, cria grupos de estudo, senta para conversar, para falar palavrão também, eu não fumo, mas quem fuma, pegar o seu cigarrinho. Então assim, a gente tem mobilizado as pessoas e feito a diferença. Então eu queria conclamar todas as pessoas que estão acompanhando esse Hangout a entender que é uma situação séria e que a gente precisa tomar atitudes, ok?